Eu quero trazer aqui, no nosso Tribuna do Povo, deixa eu trazer umas imagens, coloca as imagens na tela, envolvendo o foragido Eduardo Coimbra. Eduardo Coimbra, este cara que eu tô... Você imagina quantos milhares de reais que a segurança pública, governo catarinense não investiu, não gastou até agora nessa operação envolvendo as buscas que estão sendo efetuadas por este elemento, que tirou a vida do cabo da Polícia Militar Rodoviária Estadual, o cabo Maciel. Isso foi dia 24 do mês de abril, em Massaranduba, no KM 50 da SCC 108. Sabe, situações que realmente ficam evidentes. E pode deixar essas imagens na tela, porque eu quero continuar falando sobre esse assunto. E daqui a pouco eu vou trazer o advogado o França para falar também sobre outra questão que envolve ainda a ação desse foragido. Mas imagine você, nós estamos aí, hoje é o 12º dia, né, das buscas. E aí ele consegue sair e a gente sabe que é uma agulha no palheiro também. Vamos falar sério aqui. O trabalho da polícia não é fácil. Por mais treinada e preparada que ela esteja, e com o apoio da comunidade, na maioria das vezes, não é fácil você localizar um elemento, né, independente da cidade, se é pequeno ou grande, como o porte de Blumenau, foi em Massaranduba assim, Blumenau está sendo assim, encontrar esse elemento aqui. Não é fácil, a gente entende, né? E ainda volto a frisar, mas Alexandre, por que eles não atiraram? Por que não conseguiram pegar nesse momento? Porque eles estavam numa via que eles não tinham, a viatura estava numa via que não tinha visão desse elemento fugindo. Essa é a realidade. Quando chega aqui, mais uma vez eu falo, eu me torno repetitivo, mas é importante porque muita gente não acompanha, às vezes, a linha de raciocínio. Quando chegou a viatura, chegou no Amarok ali, na Amarok, ele já estava na outra rua. Então não tinha visibilidade, não tinha o visual dele e, detalhe, até pensava que está dentro do carro ainda o elemento. Mas não, porque bateu, né, pode ter se machucado, não. Já tinha dado no pé, então vamos lá. Agora, essa imagem aqui é importante, vem comigo aqui. Doutor Altamir França, advogado da área criminal. Doutor, vamos falar aqui. Isso aqui é um Ford Fiesta com placa de cidade de Indaial, que atropelou e tirou a vida do cabo da Polícia Militar Rodoviária Estadual, aqui da Vila Itopapa, foi lá em Massaranduba, é claro. O cabo Alexandre Maciel, um homem de 40 anos, pai de família, pai de 2 filhos, casado, morador do bairro Pavazinha. Vamos lá. Este caso, e a gente falava do Rio do Sul há pouco aqui, este caso aqui eu quero falar sobre o atropelamento desse cabo. Estava em fuga, né, o principal suspeito, que é o Eduardo Coimbra. O condutor, ele tinha intenção de tirar a vida do cabo Maciel, ele vai ser tratado como Código de Trânsito ou pode ser tratado como Código Penal? Eu acho que quando você falou, Alexandre, a respeito do link com aquele caso de Rio do Sul, aqui é ainda maior. Nós temos um evento no trânsito que resultou na morte de um policial militar. Sim. Imagine, Alexandre, que uma morte de outro cidadão qualquer, naquela circunstância, já causaria comoção social. Agora imagina em se tratando de um policial militar no exercício da sua função de policial. Mas o que nós não podemos, nesse momento, é, mais uma vez, como foi feito lá em Rio do Sul, usar o tribunal da internet para já condenar o indivíduo sem saber qual era a intenção, qual foi de fato o ato que ele praticou. O senhor está falando de um criminoso. Ele não pode ser julgado por aquilo que ele tem no passado dele. Ou seja, um crime é um crime, outro crime é outro crime? Exatamente, ele tem que ser julgado pelo ato que ele praticou. E, por exemplo, se naquela situação ali não havia intenção desse cidadão atropelar esse policial, por mais fatalidade que pareça isso, se não havia intenção, não é crime doloso, e sim um homicídio no trânsito. Explica. A diferença é justamente o que aconteceu em Rio do Sul. Lá em Rio do Sul, quando esse cidadão foi a julgamento, se reconheceu em favor dele que aquilo não houve o dolo, ou seja, a vontade, a intenção dele de praticar esse crime. E nesse caso desse cidadão que está hoje foragido da justiça, se já condenaram ele antes dele ser julgado. Não, mas ele não teve nem direito de defesa ainda. Mas não, eu vou abandonar esse programa, porque não pode. O senhor está me dizendo que ele em alta velocidade, no acostamento,
Alta velocidade, pelo acostamento, porque ele estava fugindo, porque pensaram que ele pensou que estavam atrás dele, porque ele era foragido do sistema prisional, e ele não tinha intenção? Quem disse isso? Não, mas eu estou falando isso. Quem disse isso? Quem disse que a motivação foi uma fuga? Quem falou isso? As imagens? Que imagens? Ele não estava sendo gravado lá? Não tem como saber qual é a intenção dele enquanto não tivermos o processo. Quer dizer, ele tem direito contraditório, vai de novo, da ampla defesa. Exato. Ele tem que explicar o que aconteceu. O que nós precisamos entender é que nem sempre o tribunal da internet sabe o que está fazendo. Isso proporciona, muitas vezes, injustiças. Volta ao caso de Rio do Sul. Aquele cidadão de Rio do Sul passou 6, 7, 8 anos... 8 anos. Taxado de bandido. E ele não era bandido. Aliás, ele foi punido mais severamente do que estaria previsto no próprio crime que ele cometeu. Mas levou 8 anos para que se fizesse a justiça naquele caso. Então, assim, o que nós precisamos no caso desse cidadão que está foragido é que ele responda pelo ato dele. Ah, cidadão não, porque cidadão é Ele é um senhor. cidadão, Alexandre. Tá, vamos Ele lá, é. vamos lá. Então, lá. Deixa eu lhe fazer outra pergunta. Ainda, tira a tela um pouquinho. O senhor disse no começo, não, olha, porque há um apelo, se fosse um cidadão comum, já tem, atropelado e morto, já tem um apelo. Mas é que é um cidadão que foi um policial militar que foi. O senhor acha que se fosse um cidadão comum, tinha essa caçada toda? Com certeza não haveria, e eu não estou aqui criticando a Polícia Militar, eu acho que a Polícia Militar está fazendo o trabalho dela, e é dever dela fazer esse trabalho, eu acho absolutamente correto o que a Polícia Militar está fazendo, eu não critico isso. O que eu critico é a condenação desse cidadão antes de ele ser julgado. Ele virou culpado antes de dar sequer uma declaração. E por que ele não se entrega? Se eu não sou o advogado dele, mas se eu fosse o defensor dele, já teria orientado nesse sentido no primeiro dia já. Se entregar. Essa seria a minha orientação para ele. Sabe por quê? Porque corre o risco dessa história não acabar bem. O que não acaba bem? Porque ele é foragido, a Polícia Militar não sabe se ele está ou não armado, e por um dever de proteção do próprio policial, isso pode acabar em morte. É isso. Então, se eu fosse o defensor dele, diria, eu só assumiria o teu processo se você fosse lá e sentasse e desse a tua versão. É isso. Não, vamos fazer o seguinte, vamos acabar nossa conversa aqui, porque você também não vai acabar bem esse negócio. Doutor, um abraço. Obrigado pelo participar. O que é bom, sabe o que é, doutor França? É o debate. Dentro do campo do respeito, existe a tua opinião, existe a minha opinião, a opinião do cidadão em casa e as pessoas se respeitarem. Quando o senhor fala tribunal digital das redes sociais, o senhor fala desse assunto. Que as pessoas hoje, cada um é um jornalista, todo já virou juiz, todo mundo é advogado e no fim... Só para complementar, todo mundo quer uma defesa para si. Para outro cidadão não precisa de defesa. Essa é a verdade. Fácil apontar o dedo. Doutor, um abraço, obrigado. Prazer todo meu. Altamir França, advogado da área criminal, conversando conosco aqui no Tribuna do Povo. Aqui não tem esse negócio fenomenal, porque o entrevistado veio aqui, claro que dentro do campo do respeito ele vai concordar. Sim, senhor, não, senhor. Agora, vem cá. O Eduardo Coimbra, para ele é cidadão. Para ele é cidadão, para mim não é. Cadê? Põe na tela. Para mim não é. Põe na tela, o Eduardo. Bota aquela fotinho dele lá. Para mim, eu sei. É o seguinte, para mim não é. Cidadão sou eu, é você, sou eu, é você. Cidadão é a senhora que paga certinho o seu imposto. A senhora que não deve nada. Ele falou que é cidadão. Agora que eu tirei ele, vou falar. Mas ele está aqui do meu lado, só para você saber. Isso aqui não, pelo contrário, ele é beneficiado com dinheiro seu, dinheiro nosso. Nós que bancamos esse cara. E ainda estamos bancando uma milionária despesa, helicóptero, viatura embaixo, cão, não sei, para buscar esse vagabundo. Põe na tela o vagabundo. Pode botar na tela. Cidadão. É pesado. Volta agora. Eduardo, não sei qual que é o apelido desse cara. Tem apelido ele, não? O Boca de Mousse. Boca de Tangerina. Né? Ele gosta de uma tangerina. O Boca de Ferrão, porque ele tomou um ferrão da abelha. Abelha, seguinte, te entrega, meu querido. Vai lá, ouviu o advogado? Doutor França é um advogado experiente, é um dos melhores, se não
é um dos melhores aqui de Santa Catarina. Vai, te entrega, que é melhor se você está com medo de outra situação. Diz o advogado França que, olha, essa história pode não terminar bem.